Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma semana do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 62 desse seu podcast falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil no fambonanet.com.br. Eu sou o Danilo Batista, o seu host em mais uma semana de vitória. E para comentar sobre esse jogo Steelers e Bengals desse Monday Night Football, eu tenho a presença aqui de Germano Coutinho. É incrível como a vitória de ontem foi algo realmente espetacular. Não foi a melhor vitória do mundo, não foi a melhor apresentação da equipe no mundo, mas, sem dúvida alguma, foi algo emocionante demais. Pois é, o nosso grande chefe, grande general manager, Ricardo Rezende, está aqui com a gente também. E aí, pessoal, boa noite. Depois desse jogo difícil, sofrido, mas para começar, só queria deixar a mensagem que o Chazier deixou pro Tony. Tony ontem de noite no hospital conversou com o Chazier. Tony disse que foi extremamente difícil deixar o Chazier para trás em Cincinnati, mas o que o Chazier deixou pro Tony e Tony transmitisse isso pro time é que cada um se desafiasse, superasse diante dessa lesão, que até agora a gente não sabe muito bem o que se passa com o jogador. Então, isso vale pra gente também, pra gente estar aqui gravando e pra você estar ouvindo. Se é difícil, nós vamos nos desafiar. Chazier era um cara extremamente querido, é um cara extremamente importante pro time, mas por ele, vamos seguir em frente, tanto na temporada normal, a gente tem uma campanha muito boa, quanto aqui pra gente continuar trazendo as melhores notícias pra vocês. Também para fazer esse programa aqui com a gente hoje, comentar essa vitória, nosso Iron Man, Zé Brasiliano. E aí, Zé? E aí, Danilo, beleza? Boa noite, galera. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Germano. Chazier não é só companheiro de time, não é só um jogador dos Steelers que a gente torce, né? É como se fosse um irmão pra gente. Confesso que ontem foi um dos momentos mais apreensivos que eu senti como torcedor de esporte em toda a minha vida, viu? E eu já acompanho esporte há muito tempo e senti o meu coração muito apertado. Tô torcendo muito por ele e que o coração que o time mostrou ontem ajude a ele se recuperar aí, porque ele recuperar os seus movimentos e ter uma vida normal, não necessariamente como jogador, isso aí só o tempo vai dizer se ele vai voltar a jogar, que o coração que o time mostrou ontem ajude a ele a se recuperar. E vamos lá, vamos comentar a vitória que foi épica e heróica ontem no Paul Brown Stadium. O grau de importância dos acontecimentos não vão permitir que a gente faça muito uma questão cronológica que deixe essas questões de lesões para depois que a gente falar sobre o jogo. A gente vai, até pela audiência que com certeza vai vir para esse programa só para ouvir sobre isso, a gente vai ter que começar falando dele. Ryan Shazier, o Steelers cometeu uma interceptação, o Big Ben lançou uma interceptação e logo lá na jogada seguinte, o primeiro passe do Andy Dalton no drive, ele deu um tackle aparentemente inofensivo, não foi uma jogada violenta, um absurdo assim, mas ele caiu no chão com a mão nas costas, posicionou deitado com as costas no chão e ali mesmo ele ficou e aí começou o turbilhão de notícias, enfim, mas a cena foi absolutamente assustadora. E o que é que a gente já tem, o que é que a gente tinha de notícia na hora, o que é que já tem de notícia depois, como é que tá a situação, enfim, sobre Ryan Shazier? A nota que a gente tem, quando a gente tá gravando o programa agora, que é na terça-feira à noite, Shazier continua internado no hospital de Cincinnati. Hospital, como o Everaldo Marques antecipou ontem, comentou durante a transmissão, é de grau 1. Grau 1 é o mais grave na escala da traumatologia nos Estados Unidos. Ele não precisou passar por cirurgia, que já se pode considerar bastante positivo. Durante a madrugada, segunda para terça, o Steelers divulgou uma nota que o Kevin Colbert, vice-presidente e general manager do Steelers, comentou que o quadro, traduzindo para o português aqui, era estável e que tinha a esperança de que ele pudesse voltar hoje para Pittsburgh. Hoje, pela
pela tarde, outra nota foi divulgada na terça-feira, agora pela tarde, pelo hospital dessa vez, informando que o Chazier vai continuar passando por exames, fazendo testes pelas próximas 24 a 48 horas, para daí ele ser transferido para Pittsburgh. Por enquanto, hoje, pelo menos na terça-feira, ele vai se manter, vai ficar ainda no hospital. Só nos oficiais que a gente tem. Por aí rola, como sempre, só questão de especulação. Então, Chazier já conversou com os jogadores, ele mandou mensagem pro Vince Williams assim que o jogo acabou. O Tony, o Colbert, o Art Rooney conversaram com o Chazier. O Chazier ligou pro Mike Mitchell, o Mike Mitchell postou no Twitter, falou que ele tá bem. Mas até agora nenhuma informação que a gente possa chegar aqui e cravar: o Chazier teve isso, o Chazier teve aquilo, o Chazier tá sentindo os pés todos, etc. Ainda não há nenhuma informação de que ele de fato sente a perna, membros inferiores todos, ele sente as extremidades, que já é um bom indício. Provavelmente, eu não sou médico, não sou perito de medicina, mas eu imagino que isso aí vai melhorando aos poucos, vai se desenvolvendo nos próximos dias, até para a questão do tempo que a própria equipe médica pediu para que ele ficasse no hospital de 24 a 48 horas. Acho que é importante trazer também a gente lembrar um pouco dos fatos para deixar as coisas mais claras até para a gente mesmo aqui que está conversando. Ele deu um tackle, né, com a cabeça baixa e logo em seguida caiu praticamente sem movimentos no corpo, só conseguia movimentar os braços. Ele conscientemente e deliberadamente fez testes na mão, né, para ver se estava com a sensibilidade na mão, e pelo jeito ele caiu de bruço, né, pro chão e conseguiu, pela inércia, jogando o corpo, virar para baixo. Ou seja, ele não tinha muitos movimentos naquele momento. Como o Ricardo frisou aí, ninguém aqui é médico, e nem pouco curioso a respeito de medicina. O que a gente vai estar tratando aqui é simplesmente o que a gente vê e se baseia em a opinião de especialistas que a gente viu na internet, como eu acho que um dos mais gabaritados que posta com frequência sobre isso é o Dr. Shaw, no Twitter, e ele tem dito que provavelmente foi uma concussão da medula espinhal, né? E o que aconteceu é uma defesa do corpo que meio que desliga todo o sistema nervoso da parte baixa, né? Ou seja, ele é uma defesa do corpo se desligando, e há uma tendência que, se realmente for tratar isso, e a gente aqui está especulando, né? Também não, por mais informação séria que a gente tem que trazer, a gente é torcedor e especular faz parte. A gente está especulando, e se essa especulação for verdadeira, se confirmar, ele levaria de poucos dias para recuperar os movimentos, porque depende basicamente do inchaço que a medula espinhal sofreu, e esse inchaço vir a diminuir, né? É óbvio que a medicina tem instrumentos para induzir essa diminuição do inchaço, mas é um processo natural do corpo que teria se defendido daquele trauma, né? Porque é um trauma, se você pegar um jogador de 100 e tantos quilos dando uma cabeçada direta em um corpo de massa semelhante em uma velocidade contrária, o trauma que em alguma região do corpo sofreu iria causar algum estresse muito sério, e basicamente é isso que a gente espera que tenha acontecido, né? Essa concussão. No Twitter, nas redes sociais, surgiu um rumor, e acho que por imperícia da gente mesmo, divulgando informação, muita gente divulgando informação desencontrada, começou a se falar de contusão da medula espinhal, que se for uma contusão, aí parte para aquele lado mais sério, que a gente teme, a gente torcia e rezava o tempo todo para que não tenha acontecido, que é rompimento de tecido, alguma coisa assim, porque aí a probabilidade de irreversibilidade é muito grande, é o que a gente torce para que não tenha acontecido. Mas se for o que os especialistas tem citado no Twitter, muitos deles, que se for uma contusão da medula espinhal, o que a gente torce muito para ser, é muito provável que ele venha a se recuperar. O grau de recuperação que ele vai ter, aí só a medicina e o próprio corpo dele vai dizer, mas por todos os relatórios que têm surgido, tá, a gente tem motivos para continuar otimista. Como os amigos já falaram, o Chazier nesse lance acabou se machucando de um modo sério, mas pelo que parece, pelas informações preliminares, o
graças a Deus, dos males o menor. Realmente parece que não foi uma lesão tão séria assim quanto a gente achava, porque a cena em si foi muito assustadora. Quem estava vendo o jogo ao vivo realmente ficou perplexo e ficou muito nervoso e muito tenso com o lance, e principalmente com a reação quase que imediata do Shazier. O desespero dele, que levou as mãos ao capacete e à cabeça na hora que ele notou que não estava conseguindo mover as pernas. Isso ficou bem claro. Então, graças a Deus, ao que parece, dos males o menor. Eu também gostaria de deixar claro, eu imagino que seja, imagino não, tenho certeza que seja, que é a mesma opinião dos companheiros, que a minha opinião é a mesma dos companheiros, que não importa a temporada, não importa se o Shazier vai voltar a jogar essa temporada, enfim, isso é o de menos. O que importa é que ele esteja bem, é que ele consiga recobrar os movimentos das pernas, que ao que parece isso vai acontecer, graças a Deus. Então, como eu falei, dos males o menor. A gente e o Shazier, principalmente, escapamos de uma boa, viu? Sinceramente, porque o lance, de novo, foi muito feio. O Tony, hoje, durante a entrevista dele, tirou o chapéu, deu vários parabéns para a equipe de hospital lá de Cincinnati, uma equipe extremamente competente, as palavras do Tony, especialista em termos nacionais dos Estados Unidos, de fato, uma equipe extremamente competente. Então, o médico que está cuidando do Shazier, desculpa falar o nome dele, é o David O'Connell. Tem um estudo que o próprio fez lá em 2001, que ele fala justamente sobre essa concussão na medula, que é o que parece o Shazier tem através de informações preliminares. Lembrando que não foi nada confirmado ainda. Então daqui a gente já pode ver. Ele talvez tenha uma mão para cuidar do Shazier nos Estados Unidos, é a mão desse cara que estava no hospital no momento. Então, o Shazier está em ótimas mãos. Vamos torcer. Como Big Ben falou, Tom falou, todos os jogadores do Steelers falaram, vamos continuar torcendo. É o que mais a gente pode mais fazer agora para que o Shazier se recupere muito bem. Bom, depois do momento de pânico, pelo menos na torcida, deu para ver que a lesão, a situação inteira abalou o time psicologicamente dentro de campo. Os jogadores que ficaram, você notava que a defesa não estava ali no começo, a ficha não tinha caído, que eles ainda não estavam conseguindo focar 100%, porque eles não conseguiam desligar a preocupação com colega de time, companheiro, o cara que tá ali todo dia com eles, comanda a defesa basicamente. Então, deu pra ver os Steelers tendo dois fatores pesando contra o desempenho. Você conseguiu, primeiro, Tyler Matakevich e, posteriormente, LJ Fort, jogando como inside linebackers, que, pelo estilo de jogo dos Steelers, eles não conseguem cobrir a mesma distância. E, porra, se a gente tivesse reservas que tivessem esse mesmo nível do Shazier, pelo amor de Deus, melhor defesa da história. Então você via que eram dois caras que não conseguiam manter o mesmo nível de jogo e a falta de concentração mental. Vocês também notaram que isso atrapalhou o time e aí o Bengals se aproveitou e abriu mais? Ou realmente foi um jogo muito, muito acima de Andy Dalton e do coordenador, enfim? Cara, eu coloco uma boa parte. Eu não vou dizer que é totalmente, porque é exagerado dizer, mas a grande responsável daquele apagão no primeiro tempo foi a lesão do Shazier. Não tem como, entendeu? O baque é só ver como a gente, como na torcida, como se comportou, entendeu? A posição que eu tava no sofá, mexendo no celular, vendo a televisão, quando o Shazier se machucou, foi a mesma posição que eu estava, acho que 2 horas depois, que eu não tinha reação, eu não conseguia me mexer, entendeu? Imagine você que tá lá com o seu companheiro, com o seu irmão, o Vince Williams, entendeu? A cabeça que o Vince Williams estava naquele jogo, entendeu? O cara que entrou, tava aos prantos, tendo que ser consolado ali, entendeu? Que tava praticamente do lado do cara quando o cara caiu no chão daquela maneira. É chocante, entendeu? Não tem como afastar essa situação e dizer que o time simplesmente começou a jogar mal. O time estava desligado. Isso, a volta que o time deu para o segundo tempo, tem que entrar aí o crédito no Mike Tomlin, tem que ser dado o crédito pro Mike Tomlin, porque depois da lesão do Shazier, para mim, ficar apontando o erro de porque não estava cobrindo zona direito e tal, imagine a situação do Matakevich, como ele entrou no jogo, entendeu? Eu coloco o crédito total desse primeiro tempo, não é culpa dos Bengals aproveitar, entendeu? Não tem como, mas era a situação, é o que eu falo, no jogo jogado acontece muita coisa,
e aconteceu aquilo, entendeu? Por outro lado, conseguimos dar a volta por cima, mas para mim foi um fator de quase 90%, assim, se números são relevantes, eu diria que 90% do desempenho fraco depois da lesão de Chase até o halftime foi por causa dos acontecimentos. Eu não tenho como afastar isso. Pela própria postura da torcida, como a gente estava encarando a coisa, não tinha como exigir muita coisa do time em campo. O americano é um esporte onde o cara dedica, durante a temporada regular, 24 horas para ele. Então, é o cara que sai de 5 horas da manhã, fica com os companheiros até 11 horas da noite. Fica muito mais tempo com eles do que com a própria família. Então, a gente imagina como é que tava aquele cara que tava com você há 10 minutos atrás, inflamando o time, como o Chase sempre faz, dando o pessoal correr atrás, motivando a galera, etc e tal, e do nada você passa por um filme na sua cabeça que aquele cara que estava ali do seu lado talvez tenha perdido o movimento. A gente não sabia no momento que tinha acontecido, mas viu aquela cena dele em pânico, se debatendo no chão basicamente, que não estava conseguindo sentir as pernas. É aterrorizante. Não tem experiência que cubra o que aconteceu em campo, mexeu com o time todo, como o Zé falou. O Vince Williams chorando dentro de campo. O Vince Williams tava com a cabeça em qualquer lugar, menos no jogo. A defesa toda, no geral, o time, como eu disse. Até a gente aqui, até agora, gravando ontem no Twitter, tava também com a cabeça longe. O Everaldo Marques, enfim. É o ser humano na sua melhor essência. O ser humano, a gente não é robô, a gente é emotivo, a gente se preocupa, e etc, e não pode ser diferente. A gente nunca pode julgar quem tá lá dentro de campo por estar jogando mal dentro de uma situação daquela. O que importa é a saúde do Chase. Todo mundo aqui trocaria o que fosse desse ano, Super Bowl, enfim, era o que menos sim, tá em jogo quando a gente tá lidando com a situação do nosso atleta. Então, eu tô com o Zé, 90, 95, 100% ontem da defesa desligada foi diante do que aconteceu com o Chase logo no início da partida. Eu comentei até no Twitter, o intervalo nunca foi tão necessário para esse time. O time precisa estar todo mundo junto. Não é para estar na frente de câmera, não é para estar o ataque defesa revezando, como é no jogo, etc. É para estar todo mundo junto, Mike Tomlin no centro, Big Ben de um lado, Hayward do outro, e conversar. E jogar real, e foi exatamente isso que aconteceu, como a gente viu. O time voltou com uma postura completamente diferente pro segundo tempo. O Bengals não teve a menor chance com os ajustes feitos pelos Steelers durante o intervalo. A defesa no primeiro tempo foi bem atípica. Claro que a lesão do Shazier assustou todo mundo, inclusive os jogadores. Tem que ter muito sangue frio para depois de ver um companheiro se machucar daquele nível, daquele jeito, e continuar a jogar, continuar a fazer tackle, continuar a se expor. Então, não tem como a gente criticar muito a defesa no primeiro tempo em relação a isso. Era mais um choque mesmo. Claro, jogadas pontuais ali falharam de modo inaceitável. O Sensabol mesmo, meu Deus do céu, parecia perdido em campo. Enfim, a gente dá um desconto, na verdade, para a defesa, por causa do susto, por causa do choque, mas realmente ela devia ter jogado melhor. E jogou realmente melhor no segundo tempo, justamente quando o Keith Butler fez algumas alterações, quando o Tomlin chamou a atenção da galera, e realmente o papo no intervalo deu resultado. E para mim o principal motivo para a melhora da defesa foi simplesmente a troca do Sensabol pelo Cameron Sutton, nosso rookie de terceira rodada. Isso aí para mim foi o ponto principal dessa virada da defesa no segundo tempo, que que nos deu a possibilidade de ganhar o jogo. Sem dúvida nenhuma. O Sensabol não tem nível para jogar de titular, eu acho que nem para ser backup, né? Num time que está disputando playoff e nas cabeças aí da NFL. Ele não é como o Artie Burns, que tem apagões em algumas jogadas e set big plays e o Sensabol joga mal praticamente o jogo todo. Isso aí é inadmissível, entendeu? É péssimo. Ele jogou muito mal mesmo, e no caso dele, a troca dele foi providencial, né? É providencial. Não é comum esse tipo de troca nos Steelers, assim, queimar jogador, mas no meio do jogo, mas a dele foi providencial. Ele tava
talvez o time não conseguisse voltar se ele tivesse continuado em campo. O time poderia ter voltado com a energia que voltou, mas com ele em campo talvez não tivesse voltado e conseguido o resultado que conseguiu, né? Foi péssimo. Acho que tá na hora aí do Sutton assumir de vez aí, enquanto o Joe Hayden não volta, né? E o Tomlin, até depois do jogo, disse que a defesa do Steelers também estava precisando de uma faísca. Como o Zé falou bem, não queria queimar o Sensible, então quando ele foi lá e jogou uma faísca que foi o Sutton no lugar dele. Foi só que no final da partida durante a coletiva, o Tony elogiou bastante o Sensible, disse que ele é dedicado, que ele merecia a oportunidade, mas que não estava realmente gostando de como o jogo está se desenvolvendo do lado dele, o tempo todinho, o AJ Green fazendo recepção atrás de recepção, o Sensible claramente perdido em campo, sem ter a mínima noção do que estava fazendo. O Sensible chegou para ser um jogador de special teams, o Joe Hayden ficou lesionado e ele acabou aparecendo, acabou tendo que entrar na fogueira, já que o Sutton ainda não estava recuperado da lesão. Então o Sutton teve mais tempo de treino, tá recuperado, entrou no segundo tempo ontem e estava muito bem mesmo. Concordo com os amigos que colocaram a questão do Sutton como primordial a entrada dele para que o jogo mudasse o cenário. Que não precisava de muito. Era alguém fazer o trabalho dele. O Sensible estava fazendo o trabalho da melhor maneira possível. Estava muito mal. Foram sete recepções para 77 jardas e 2 touchdowns que o AJ Green teve. Grande parte no primeiro tempo. Segundo tempo, o AJ Green sumido da partida. Ninguém nem viu a cor dele em campo, basicamente. Então, fico na expectativa que o Sutton, caso o Joe Hayden não vai, né? O Tony não falou do Joe Hayden hoje, como eu vinha falando nas semanas anteriores durante a coletiva, então não tem nenhuma notícia do Joe Hayden, mas ele tá andando, não deve voltar essa semana ainda, mas espero que o Sutton seja titular ao lado do Burns no domingo contra Baltimore. O Sutton conseguiu entrar no ritmo, né? Acho que é o mais importante, que o Sensible não conseguiu jogar no mesmo ritmo do jogo, e o Sutton conseguiu, e quando você nota pouco um cornerback no jogo é porque ele jogou bem, né? Acho que isso aí foi o principal. Não precisou fazer espalhar nenhuma poeira pra cima, mas entrou no ritmo, e no ritmo todo que a defesa jogou no segundo tempo, né? Isso é fundamental, principalmente para um novato. Eu lembro só de jogar no ritmo. Eu lembro só de um passe que o Sutton cedeu e que não foi demérito dele nenhum, foi mérito completamente de Andy Dalton. É aquela bola que você não consegue defender. É um passe perfeito pro Brandon LaFell na sideline. Não tem o que fazer num lance daquele. Então foi o único momento que eu lembro de ter visto o Sutton cedendo um passe. Obviamente teve aquela confusão no touchdown longo do AJ Green no terceiro quarto, que foi anulado por conta da falta do holding do Bernardo em cima do TJ Watt, mas não viu o filme da partida por cima ainda para ver se de fato a culpa acabou caindo seria dele ou do Burns. Mas enfim, o que importa é que não foi o touchdown, e o Sutton ganha confiança. A gente sabe como cornerback tudo é questão de confiança. Às vezes a posição da NFL que mais precise estar com a autoestima lá em cima, precisa estar confiante, porque o jogo é basicamente tudo contra ele. A gente viu o William Jackson jogando bem, do nada fez aquela besteira no touchdown do Le'Veon Bell, pronto. O William Jackson sumiu no jogo, o momento já começou a ir pro Steelers, era o Dirk Kirkpatrick do mesmo jeito, fazendo falta atrás de falta. Isso tudo favorece a ver um momento pro Steelers e o cara fica na merda. Então, o Sutton entrar, ganhar confiança, ótimo, espero que continue nessa streak, nesse ritmo para domingo. Eu assisto alguns animes de esporte, e uma parada que eu consegui relacionar completamente nesse jogo foi quando o Steelers botou William Gay. Quando a gente viu que Matakevich e Ford não estavam dando o mesmo resultado que a gente... Não estavam dando o resultado que a gente esperava, eu esperei que o Steelers fosse fazer o que os analistas chamam de formação Big Nickel. É basicamente uma nickel, só que ao invés de um cornerback, você põe mais um linebacker. E se você bota um strong line, você bota mais um safety. E um strong safety, ou seja, o cara vai jogar mais ali no box, fica naquele híbrido linebacker-safety que eles tanto adoram hoje. Então, eu esperava que fosse entrar um strong safety, só que não tinha strong safety, porque os nossos safeties já estavam basicamente em campo. Era Sean Davis, o Robert Golden, Mike Mitchell não estava, e J.J. Wilcox estava revezando ali, entrando e saindo. Então, eles botaram Gay
pra fazer a função de linebacker mesmo. E foi visível, bicho. A hora que ele pisou em campo, ele olhou a formação do Bengals, reorientou a defesa e conseguiu parar a jogada. Essa foi um ponto fantástico que a gente teve. E divisão do próprio William Gay. O que mais vocês têm pra destacar desse jogo, fora a defesa, fora a Shazier? O que é que vocês viram de bom ou de ruim, enfim? Vocês gostariam de falar de Steelers e Bengals? Cara, pra mim o que de mais positivo é o time conseguir fechar jogo de novo, entendeu? Isso por muito tempo foi uma característica muito positiva dos Steelers, né? Os Steelers, o time que aos trancos e barrancos fechava o jogo e ganhava o jogo no sufoco. Depois começou a perder jogo no sufoco, entendeu? O com emoção passou a ser negativo pra gente e essa temporada voltou a ser o time que fecha jogo positivamente. E vamos lá, e no final, e tá ganhando confiança. Big Ben no final do jogo tá jogando, tá sendo o melhor QB da NFL no final do jogo, tudo funcionando, parece que todos os passes entram, o Bell consegue correr no final do jogo, mesmo com as defesas marcando claramente, sabendo que é ele que vai correr. O Bossa chutando tá impecável e o espírito do time é o que tá positivo. Isso não só no jogo, parece que tá sendo esse espírito na temporada, né? Pode ver, o time no começo da temporada ainda dava umas farrapadas, mas parece que agora tá engrenando, entendeu? E se esse espírito de fechar, né, o espírito de closer for pra temporada, é sempre positivo isso, né? É uma característica dos Steelers chegar bem em dezembro, eu sempre falo isso, dezembro e janeiro. Steelers é um time de dezembro e janeiro, então eu vejo muito lado positivo isso. E, mais uma vez, tem que falar, Mike Tomlin pode não ser o gênio de alguma coisa, como a gente sempre destaca aí alguns técnicos que nunca ganham nada, porque é gênio de ataque, gênio de defesa, mas o que o cara fez naqueles minutos, no intervalo, trazendo aquele time de volta, cara, isso aí são poucos, entendeu? Eu não sei se teria outros treinadores que fizessem isso. A gente pode fazer um podcast discutir só sobre isso, mas o que ele fez, a forma que o time foi, a forma que ele estava na sideline abalado, o Mike Tomlin estava consternado, ele estava totalmente afetado, e ir pro vestiário com levar 40 e tantos jogadores pro vestiário e fazer 40 e tantos jogadores voltarem com aquele espírito, Mike Tomlin tem que ser totalmente reverenciado pelo que ele fez, e principalmente de ver a postura que ele estava depois. Parece que quando acabou o jogo ele despencou, entendeu? A entrevista dele pós-jogo, ele estava totalmente acabado. A entrevista que ele deu hoje, o cara estava totalmente acabado. Então, meu amigo, parece que ele chamou pra ele e disse: eu que tenho que resolver essa parada aqui, e foi lá e resolveu. E só pela postura que os jogadores desceram pro vestiário e pelo jeito que eles voltaram, entendeu? O Hayward gritando, vai ser pelos 50, vai ser pelos 50. Os caras voltaram pro jogo, voltaram pra vida, entendeu? Pra mim é esse espírito de trazer o time de volta dentro do jogo e trazer o time de volta dentro de uma temporada é fundamental para você ganhar um Super Bowl. Bom, além disso que o Zé falou, outro ponto que eu gostaria de destacar do jogo é que os wide receivers finalmente estão contribuindo. O Antonio Brown, não precisa falar, né? O Antonio Brown é o melhor wide receiver da liga, mas os outros estão contribuindo cada vez mais. O Martavis Bryant está sendo mais confiável. Inclusive, ele ganhou uma nova função na equipe como retornador de kickoff, coisa que ele faz muito bem pelo jeito. Inclusive, era para ele ter um retorno ali para touchdown. Se não fosse uma falta bem questionável, marcada pela arbitragem em cima do Wilcox. Então, parabéns para a comissão técnica que viu isso aí no Bryant, que viu a possibilidade e apostou. E pelo jeito tá dando certo. A questão é ele ter mais oportunidades mesmo de retornar a bola. Além disso, ele tá melhorando na questão da recepção dos passes, tá dropando menos. O Eli Rogers ainda tem um pequeno problema com o drop, mas pelo menos das últimas semanas pra cá eu vi uma ligeira melhora. E o Juju, que é bastante confiável, tá se mostrando cada vez mais o próximo Hines Ward em questão de bloqueio. O Juju é um diferencial gigante no jogo corrido. Ele realmente não é apenas um wide receiver em campo, ele é um bloqueador extra. E não falo isso só pelo tackle que ele deu no Burfict, que inclusive machucou o Burfict. Eu não vou nem entrar não agora pelo menos, nesse aspecto
mérito de se foi ilegal, enfim, eu não vou entrar. Mas foi um puta de um tackle, assim, um tackle de respeito e realmente lembrou os áureos tempos do Hines Ward aqui em Pittsburgh. Então, algo que eu queria destacar era justamente isso. A, digamos assim, ressurgência dos outros wide receivers, tirando o Antonio Brown, que estão fazendo, não, eu não diria um ótimo trabalho, não iria tão longe, mas que das últimas semanas pra cá eles realmente têm demonstrado uma melhora. Eu tenho gostado de ver a atuação principalmente do Brian, do Juju e do Eli Rogers. Eu queria destacar duas coisas e eu vou reforçar que o Zé comentou. Primeiro é o Boswell perfeito da carreira em Cincinnati, 20 field goals tentados, 20 field goals acertados. Boswell é muito clutch, o Boswell é bastante frio. São 3 semanas consecutivas que o Boswell acerta field goals para vitória. É incrível, são 3 field goals já que ele tem nessa temporada com o relógio zerado. Já é a maior marca em uma temporada da NFL desde 2004, que o Ryan Longwell também acertou 3 field goals para vitória em uma única temporada com o relógio zerado, walk-off, para vencer a partida. E a questão do Tony, que para ele deve ter sido difícil. Eu tento me pôr no lugar dele, imagino como é que ele aguentou essa barra. Como o Zé falou, a gente tava depois do jogo na ESPN+, vendo a coletiva do Tony, o cara tava com a voz embargada, como se tivesse acabado de chorar, falando com o pessoal, o olhar bem... pessoa visivelmente abatida, e hoje, meio-dia, horário lá de Pittsburgh, tava dando coletiva novamente, com a mesma cara, tava com a mesma roupa, e é de duvidar até se ele foi pra casa, já que ele ficou a noite toda no hospital com o Chazier, chega hoje de manhã, vai direto para as instalações lá do Steelers, tem que dar entrevista para a imprensa, enfim, muito cansado a cara do Tony, desgastado. E o que eu quero destacar nele foi um ponto que eu vi na semana passada contra o Packers. Eu vi parte da imprensa de Green Bay criticando o Tony, porque na última campanha, na campanha que conduziu durante aquelas recepções do Brown, etc., o Tony estava sem headset. E estavam questionando, será que o Tony, que HC é esse, que head coach é esse que não está usando headset na campanha decisiva do seu time? Ele não quer saber o que está acontecendo. O bicho tem plena confiança em Big Ben, quarterback Hall da Fama, campeão do Super Bowl. Tem confiança no assistente dele, que é o Todd Haley, que é quem chama a jogada. O cara vai estar lá para passar confiança, motivar realmente os seus jogadores. E talvez não tenha ninguém que faça melhor isso que o Mike Tomlin na NFL hoje. O bicho é um motivador exemplar. O time da NFL tem diversos assistentes, diversos especialistas para cada posição. É especialista em cornerback, é especialista em wide receiver, é especialista em linha ofensiva, especialista em linha defensiva. O trabalho do head coach é manter o time íntegro, é manter o time em pé para continuar seguindo. E essa é uma característica que o Mike Tomlin tem muito forte nele. O Steelers, a gente for recapitular todas as vitórias que o Steelers teve em cenários complicados, vencer com o Charlie Batch fora de casa, contra o Ravens, que foi campeão do Super Bowl lá atrás, em 2012. O Steelers virar partidas como já fez pouco tempo atrás, contra o Broncos, perder por 18 pontos em casa, o time é apagado, vai lá e virar. O Broncos, que foi longe, foi campeão nessa temporada que isso aconteceu. Enfim, a gente comenta isso há muito tempo e precisa reforçar. Eu sei que o Mike Tomlin tem seus defeitos, o Mike Tomlin é uma pessoa extremamente complicada, uma pessoa difícil, mas o negão é foda e é por isso que eu não troco ele por ninguém. É por conta de jogo como ontem que eu não trocaria Mike Tomlin por nenhum mastermind, por nenhum Bill Belichick ou por nenhum John Harbaugh da liga. O que ele fez ontem é admirável. Bom, então vamos lá, vamos seguir em frente já para a próxima semana. Teve alguma outra lesão digna de nota para o próximo jogo? Algum jogador que deve estar voltando para a nossa próxima partida contra o Baltimore Ravens, Ricardo? Hoje, a popular Tomlin Tuesday foi só sobre o Chazier. Ele não deu nenhum update do Vance McDonald, do Mike Mitchell, comentou que o Tyler Matakevich está machucado. A gente não sabe o status do Matakevich, mas o Steelers agora há pouco assinou com o Sean Spence, o linebacker que foi escolhido
escolhido pelo Steelers no draft, já jogou aqui, conhece muito bem o esquema do Steelers, sonha um move bom e necessário. Steelers sempre pontual quando faz uma contratação no meio da temporada, não vai arriscar ninguém, eu acho que trazer um cara que já conhece o esquema, e o Sean Spence tá aqui, a gente tá com 2 inside linebackers basicamente saudáveis hoje, que é o Vince Williams e o LG Forte, e o Sean Spence chega para reforçar. Muito provavelmente o Sean Spence vai entrar no lugar do Juju que tá suspenso, né, por conta do hit, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas deve entrar no lugar dele, o Juju não vai poder ficar ativo, nem vestido pro jogo, nem no roster de 53 homens durante essa semana. Era justamente o que eu ia perguntar, Ricardo. Se a chegada do Sean Spence teria que resultar em alguma movimentação no roster. Então, pelo fato do Juju estar suspenso, ele não conta, não é isso? Ele não conta. Ele vai ficar na lista de suspensos e o Sean Spence entra no lugar dele. Basicamente isso. Assim, tá muito cedo pra gente ficar especulando essa condição do Shazier, se ele vai poder voltar, se ele não vai, enfim. Mas se o time decidir não botá-lo no IR, deixá-lo no roster lá para uma possível volta dele depois, nos playoffs, por exemplo, se for o caso, o que vocês acham que pode acontecer pro Sean Spence ficar? Eu acredito, assim, eu me adiantando, eu acredito que algum cornerback, provavelmente o Brian Allen, seja cortado, ou então o Matt Filer, que é o OL reserva, né? Alguma coisa nesse sentido. O que vocês acham? Não vejo muito por onde correr. Foi o Matt Filer, o Brian Allen, para dar lugar ao Sean Spence. Não tem nenhuma informação ainda, mas eu tô com um leve pressentimento que a lesão do Matakevich parece sido pior do que se imaginava. Então talvez bem grande, não sabe nada ainda. Matakevich hoje possa ser o nome, o candidato a ficar no Injury Reserve, infelizmente, um grande jogador pro Special Team. Os caras estiver saudável, torcer pra isso, o Brian Allen ou o Matt Filer, o próprio Sensible com a volta do Sutton, e pelo que ele mostrou dentro de campo, não tá com a vaga segura mais não. Então, vamos continuar falando sobre o que é que vem pro próximo jogo. Durante a partida a gente viu uma jogada em que um tackle do Juju Smith-Schuster em cima do Vontaze Burfict, e aí o Burfict caiu no chão, etc. Um grande drama, mais um drama no jogo. Acabou que ficou rotulada como uma jogada suja, como um late hit desnecessário. O Juju ainda estava ali em cima dele, provocando, até que o De Castro precisou chegar e arrancar ele dali. Mas depois hoje, na terça-feira, a NFL divulgou que Juju Smith-Schuster e o George Iloka, por uma pancada também muito pesada em cima do Antonio Brown, dentro da endzone, os dois ganharam suspensão de um jogo cada um. Vocês acharam realmente que era o caso para suspensão? Era suspensão para um jogo? Ou com a apelação que o Steelers já disse que vai entrar, vocês acham que dá para diminuir para multa e fica por isso mesmo? Enfim, como é que vocês viram todo o desenrolar desse lance? Para mim não foi, não é que não foi, é que eu não sou capaz de dizer se o lance foi para suspensão, mas o cenário foi para suspensão por tudo que envolveu o fim de semana, com o lance do Gronkowski, que já gerou buzz na NFL sobre ser suspenso, se ele foi suspenso. Aí vem um jogo como o dos Steelers, mostrando a vulnerabilidade tão grande dos jogadores em campo, com os jogadores saindo imobilizados, sendo hospitalizados, e aí o Juju Smith-Schuster faz um bloqueio daquele que, em cima de um jogador que já tem toda a história em cima dele contra os Steelers, faz um taunt ridículo, né? Foi muito ridículo a postura do Juju após o bloqueio, se bem que não teria como ele prever, né? Assim, o cara ele fez uma grande jogada, o bloqueio foi uma grande jogada, entendeu? Uma jogada que, na época do Hines Ward, eu nem lembro quando foi o Hines Ward, na época do Kate Rivers, foi falta, eu não sei, mas são jogadas que ali se comemora, né? Ou costumava se comemorar, e ele tentou fazer o trash talk ali, que é normal, né? Rolou o jogo todo e ficou feio. Aí depois teve o lance do Iloka no Antonio Brown, que foi muito feio também. A sorte é que o Antonio Brown não se machucou, e aí, meu amigo,
gerou todo o bafafá no mundo, né? E como várias pessoas disseram hoje, a NFL não pune o lance, a NFL pune o clamor público, né? O calor das pessoas, a comoção pública que a situação causa é o que a NFL pune. Por quê? Porque a NFL vende um produto. E se o produto dela está exposto, como foi muito exposto no jogo de ontem, que é a integridade física dos jogadores, a competitividade sendo trocada por violência, né? Basicamente, o produto perde valor e o interesse dela é dar uma resposta rápida. E a resposta rápida foi escolher dois, como eu até brinquei hoje, que é como tem cenas lamentáveis, aquele tumulto no futebol, chamar dois, dá um cartão para cada lado e resolve a situação. Para mim foi o que a NFL fez. Vamos dar suspensão para um e para outro aqui para não dizer que a gente fez nada, porque no caso do Gronkowski eles demoraram a dar essa resposta e ficou até meio feio no caso do Gronkowski, porque tinha gente dizendo que queria 2 jogos pro lance dele, aí a NFL puniu e tentou abafar, só que a conversa não para, né? Essa rivalidade aí parece que vai ficar cada vez mais pesada e eu acho que assim, o cenário, a punição de um jogo acaba sendo justa pelo cenário, é compreensível pelo que a NFL normalmente faz em responder ao público, mas para mim o lance foi um lance de futebol, mas não ficar discutindo a arbitragem tá complicado ultimamente. Na NFL, principalmente, onde não existe critério. Não tem critério hoje na NFL em 90% do que é apitado dentro do campo. O Mitchell hoje tava bem pistola no Twitter, falou que ele vai apoiar agora o Jerry Jones para ir atrás de Roger Goodell também, enfim. Tomlin, na coletiva ou na entrevista que ele deu hoje, disse que se preocupa muito mais com o Juju pelo que ele fez após a jogada do que o bloqueio em si, e que é esse momento onde o Juju tem que ir e aprender a postura que um jogador sul-americano tem que ter. Essa regra de não poder bloquear dessa maneira foi instaurada na NFL por conta do Hines Ward. O Hines Ward fazia isso todo jogo, tava lá o Hines Ward dando uma carimbada dessa em algum jogador adversário. Então, depois a NFL viu, isso vai dar merda. Uma hora vamos pôr uma regra que um jogador indefensável, que ele não veja que tá vindo um bloqueio pelo blindside dele, mas que tá sido no ombro, etc. Enfim, isso aí também não vem ao caso, que também não foi diretamente isso que os juízes alegaram para marcar a falta. Então muita gente falando que o hit foi legal, uns 3, 4 anos atrás, seria um hit legal, seria um hit comemorado, seria um hit que a NFL venderia por aí quando estiver passando highlights. Hoje a NFL mudou. Cada ano que se passa, a postura da NFL vai alterando e a gente não sabe aonde é que isso vai dar. Encontrar esse equilíbrio para prezar pela segurança do jogador, mas que deixe algo atrativo ainda e que dê audiência para o público. E como o Zé falou, foi perfeito. A gente conversou isso hoje pela tarde. O clamor que a opinião pública teve em cima do jogo de ontem, a gente sabe que o Monday Night é o único jogo em TV aberta nos Estados Unidos e todo mundo tem a possibilidade de assistir o mesmo jogo basicamente, então junto à família, assistir o Monday Night Football, extremamente tradicional nos Estados Unidos, e ver aquelas cenas de terror ontem para a NFL pedir uma resposta rápida, e veio. Fosse um jogo, todo respeito às duas equipes, fosse o 49ers e Bears no domingo de tarde, teve na última rodada, mas se um lance desse não teria gerado suspensão para nenhum lado, multa e tá tudo certo. Mas não. Gerou o Joe Gruden durante a transmissão. Queria que entrasse o carro de polícia no meio do estádio e prendesse o Juju pelo hit que ele deu, e segue a vida. Eu discordo, pra mim não era pra suspensão, mas fazer o quê? Não vai ter como debater no universo da NFL hoje uma coisa dessa. O Juju já recorreu, mas não ficaria muito surpreso se desse alguma coisa, vai cumprir a suspensão e segue o jogo. Domingo tem mais, infelizmente. Só para complementar aqui, em 2008 o lance do Hines Ward no Keith Rivers não foi nem falta no jogo, não houve nem flag. A confusão foi depois, né? A mudança de regra, tal, a repercussão foi depois, em 2008. É muito difícil para a NFL
tentar encontrar esse equilíbrio. É um esporte violento, a gente sabe que é um esporte muito violento, não tem como negar isso. É um esporte de contato físico a toda hora. O objetivo do esporte, pelo lado defensivo, é buscar o contato. Quando você não tá com a bola, o objetivo basicamente do jogo é o contato físico. É muito difícil encontrar esse equilíbrio. A gente sabe que vem se reduzindo cada vez mais, tem mais estudos, etc. Mas até chegar a um equilíbrio é complicado. O perfil do quarterback, uma das grandes autoridades, pelo menos para mim, aqui no Brasil americano, postou no Twitter ontem a reflexão de que será que o esporte futebol americano tem futuro diante do que acontece, essas colisões, as lesões, etc., o risco para o ser humano, o desenvolvimento de estudos cada vez mais, como atinge o cérebro do jogador. A NFL tem um trabalho muito difícil aí pela frente, é o esporte que a gente ama, a gente obviamente não quer estar falando sobre isso aqui, a gente espera que continue. Mas é uma reflexão que eu particularmente acho bem válida. Você falou bem, Ricardo, quanto à questão do Gruden. Eu costumo assistir jogos da NFL, ainda mais dos Steelers, na narração da ESPN Brasil mesmo, com o Everaldo, com o Paulo Antunes, enfim. Mas ontem, em razão do problema do Shazier, da contusão dele, eu acabei botando na transmissão americana para ver se eles davam algum update no decorrer do jogo. E, para ser sincero, eu tava muito puto com o Gruden, de verdade. Era absurdo o que ele falava, o que ele reclamava do Juju, o que ele reclamava dos jogadores dos Steelers, falando que nós éramos sujos, que os hits não sei o quê. E o que mais me deixava puto, o Burfict, que é esse rapaz que a gente conhece, esse cara que já levou mais de $300 mil de multa durante sua carreira na NFL, e mesmo assim ele não falava nada do Burfict, era impressionante. Eu não sei se era pra chamar audiência, eu não tenho ideia. Ei, Germano, não, é pior do que ele não falava nada do Burfict. Ele disse durante a transmissão, olha, as pessoas falam muito que o Burfict é sujo, eu pagaria um season ticket pra ver esse cara jogar toda semana. Tá aí pra você ver. Eu espero, por Deus, eu espero que tenha sido um sensacionalismo pra basicamente fazer a galera continuar no jogo, pra ter uma discussão, pra ter uma controvérsia, porque se isso realmente for a opinião dele de verdade, eu fico bem puto mesmo, eu fico bem puto. E outra coisa também, Ricardo, você falou bem a questão da atratividade do jogo, dos lances e tal. Muita gente na mídia americana reclama que os jogos entre Pittsburgh e Cincinnati são sujos, tem muitas lesões, o que pode até ser verdade. Mas a NFL simplesmente não tá nem aí. A NFL pode reclamar o quanto ela quiser, pode sair nota o quanto ela quiser, dizendo que o jogo tá muito sujo, que os times têm que melhorar, não sei o quê. Mas a NFL sempre arruma um jeito de botar o jogo no prime time. Por quê? Porque isso chama audiência. A galera quer ver sangue, a galera quer ver o pessoal brigando, quer ver o pessoal dando 110%. Então, assim, pra mim é hipocrisia o pessoal ficar reclamando que o jogo é muito sujo, se eles querem que o jogo continue sendo assim pra vender audiência. Então, pra mim, isso aí é uma puta de uma hipocrisia da NFL. Quanto ao hit do Juju, pra mim, de acordo com a regra, foi ilegal, mas pra mim aquele hit deveria ser legal, porque é uma velocidade muito grande, você culpar o jogador por questões de centímetros ali, ter um contato mínimo de capacete com capacete é difícil. Eu não lembro quem foi que falou, acho que foi até o Paulo Antunes durante a transmissão, ou foi o pessoal da TV americana, que os árbitros deveriam marcar faltas quando realmente fosse uma coisa muito clara, fosse uma coisa muito destacada. E não quando fosse uma coisa duvidosa, que na dúvida não marca. Porque isso tira, até certo modo, a atratividade do jogo. Por exemplo, esse hit do Juju foi coisa de centímetros. Bateu ali e tal, o Burfict se machucou. Mas assim, eu tenho certeza que ninguém ficou dizendo que o Juju é um jogador sujo. Quer dizer, pelo menos que a maioria não ficou, né? Dizendo que o Juju é um jogador sujo por isso. Não foi um hit absurdo como foi por exemplo, do Rob Gronkowski no jogo contra os Bills, que ele simplesmente pulou em cima da cabeça do jogador. Inclusive recebeu a mesma posição que o Juju, que eu acho um absurdo. Mas enfim, acredito eu que a NFL precisa mudar em vários aspectos e esse é com certeza um deles. É isso que esse comentário de os juízes deviam pensar mais antes de jogar a falta teve na transmissão americana quando o Bryant retornou o kickoff para touchdown e foi anulado por um holding que eles acharam, mas não era holding, o cara já tava caindo, já tava desequilibrado e caindo. Ele foi basicamente segurado para não cair de cabeça no chão ou em cima do Wilcox. Então, falta meio absurda, podia ter deixado.
A torcida tá louca pra ver umas big plays como essas e pequenas faltas muito duvidosas estão tirando a atratividade do jogo. Só pra reforçar essa questão que o Germano comentou da audiência, etc. Monday Night Football de ontem foi o programa mais assistido na televisão americana. Então daqui a gente já vê o tamanho da repercussão que todos os acontecimentos tiveram hoje. Então a NFL tem que chegar e ser enérgica mesmo. Só essa questão de cometer no início, o critério. Gronkowski chega, pula propositalmente na cabeça em cima do Tre'Davious White, força uma compulsão no jogador. Deus sabe se Tre'Davious White, imagina, Tre'Davious White fica fora 2 jogos, apoiou de graça, basicamente. O Gronk vai lá, fica de fora uma partida só. O Gronk foi lá, pulou em cima do cara, realmente sem motivo algum. Aí vê o Juju num lance de jogo normal, que dentro da regra, de fato, é falta, leva a suspensão pela mesma coisa, pelo que ele fez ontem em cima do Burfict. Pega o menino de bode expiatório e o Iloka, que deu aquele hit fortíssimo no Antonio Brown pelo Bengals, como o Zé falou muito bem, cada um suspensa um jogo e segue a vida para tudo que é lado. O NFL tem que... Essa questão da arbitragem da NFL tem muito que melhorar, demais mesmo. Eu vejo muito na arbitragem da NFL fazendo uma coisa que a arbitragem de futebol, principalmente no Brasil, faz muito, que é querer aparecer demais. Uma vez, em uma certa transmissão, o Eduardo Zolin, né, que é comentarista da ESPN, e ele é árbitro de futebol americano, né, ele entende muito mais que a gente de regra de futebol americano, ele disse que a primeira função do árbitro de uma zebra no futebol americano é proteger a integridade física dos jogadores, né, de certa forma, as principais faltas, né, as faltas mais sérias que geram mais punição, que são as faltas pessoais, as violências desnecessárias, são para combater isso, né, proteger os jogadores. Mas por que a arbitragem está dando falta para impedir as jogadas bonitas, entendeu? Se não está afetando de nenhum modo a integridade física nenhuma do jogador, simplesmente está atrapalhando o esporte, é só isso, né? Está atrapalhando o espetáculo. Não entendo por que a arbitragem está caminhando nesse sentido, porque o Paulo Antunes frisou muito bem hoje, está caminhando de um jeito que o jogo fica chato, entendeu? A arbitragem está deixando o jogo chato, e a arbitragem não pode deixar o jogo chato. A arbitragem tem que deixar o jogo fluir, entendeu? Não necessariamente deixar tudo acontecer. Tudo acontecer é diferente do jogo fluido. E, por exemplo, o hold do Wilcox, totalmente nada a ver. Tá na regra, tem que ser marcado, mas aí tem que rever a regra e rever o critério, né? A gente sabe que a arbitragem da NFL nível arbitragem campeonato brasileiro, não fica devendo não, é horrível. O nível das zebras é péssimo. Só para dar um ponto final nesse assunto, para concluir essa questão, o jogo ontem, vocês podem ter visto, foi muito travado essa questão de falta. E a NFL fez um esforço gigantesco para diminuir o intervalo entre as partidas. Diminuir o intervalo entre partida não, perdão. A NFL fez um esforço tremendo para diminuir o intervalo entre as jogadas, entre as drives, diminuir o tempo de comercial, etc. Mas aí quando você vai ter um jogo, fica todo travado, porque tudo jogam a flanela. Tudo é falta hoje na liga. E ontem foi a prova. Um jogo travado, jogo, todo o retorno dos Steelers era uma falta. Todo lance que acontecia de grande no jogo, o touchdown do AJ Green, o retorno do Martavis Bryant, tava lá pintando a bandeira amarela no gramado. E o jogo, de fato, fica chato. É meio que a filosofia do Arnaldo César Coelho, né? Tem que apitar para parar o jogo, tem que controlar o jogo. A arbitragem não tem que controlar o jogo, não. Quem tem que controlar o jogo são os jogadores, é o esporte. Não a arbitragem tá querendo controlar o jogo. E temos que ser justos que não estamos defendendo o fato só de estar sendo excessivo o número de flags contra os Steelers. Contra os Browns também, inclusive eles bateram até o recorde deles lá, que são coisas que eles conseguem, né? Que é entregar jogos com faltas, eles também tá sendo prejudicado. O esporte está sendo prejudicado como um todo por esse número excessivo de faltas. Então vamos lá, vamos começar a encaminhar o fim desse programa.
Pedir para vocês um combo rápido de considerações finais, matchup e palpite para Steelers versus Ravens. Começa com você, Germano. Matchups contra os Ravens. Vamos lá. A defesa dos Ravens, essa temporada tá indo muito bem. Inclusive, tem um grande amigo meu, que também se chama Caio, por coincidência, que torcedor fanático dos Ravens, se ele estiver escutando o podcast. Acho difícil, mas enfim. Ele me disse que essa defesa dos Ravens, desde o tempo que ele acompanha, talvez seja a melhor que ele já viu. E quando se trata de Ravens, isso é uma afirmação bem pesada, porque sabemos que o Ravens tem tido defesas muito boas no decorrer dos últimos anos. Mas enfim, ele me disse que talvez essa seja a melhor. Agora, o principal cornerback do time, o Jimmy Smith, foi posto no IR, ou seja, não joga mais essa temporada. Então tem um desfoque muito grande ali na secundária. Seguindo esse raciocínio, eu vou dizer que um matchup interessante vai ser o nosso grupo de recebedores contra a secundária desfalcada dos Ravens. Secundária essa que adora fazer interceptações. Nessa temporada eles estão bem nesse quesito, então pra mim vai ser um matchup muito interessante. Qual é o teu placar, Germano, pro jogo? O placar pro jogo, Danilo, imagino que seja... Rapaz, eu vou ser um pouco otimista. Eu vou dizer que vai ser... 30 e... Eu vou ser otimista pra caralho. Eu vou dizer que vai ser 35-24. 35-24. Eu desconfio mais do ataque do Ravens fazendo isso do que do Steelers fazendo 35 pontos no Ravens, mas enfim. Zé Brasiliano, suas considerações finais, matchups e placar pro jogo. Rapaz, minha consideração final não é nada sobre o jogo, é sobre o trabalho aqui fantástico que o Ricardo fez ontem na cobertura dos acontecimentos no Twitter, né? Mesmo a gente estava muito abalado e mesmo assim ele se manteve firme, né? Até teve uma hora que titubeou conversando com a gente no WhatsApp, mas se manteve firme, fez uma cobertura muito precisa, sem sensacionalismo, sempre respeitando a integridade da pessoa. Ryan Shazier estava envolvido aí. Sem dúvida, acho que a cobertura mais precisa de um jogo como o que aconteceu ontem já foi feita nas redes sociais brasileiras. Impecável, Ricardo tá de parabéns. Realmente é um orgulho fazer parte dessa equipe aqui, de você. Você realmente é um cara que merece todos os elogios pelo que você vem fazendo aqui, cobrindo não só os Steelers, mas também a NFL. Eu não mereço tanto, Zé. Muito obrigado. Eu fico emocionado. Deveras emocionado com o tamanho elogio. Vindo do oráculo Zé Brasiliano, alguém tão experiente no mundo do futebol americano brasileiro. São sinceros, pode acreditar que são sinceros. O meu matchup não é nem aquele matchup de jogadores que estão bombando e tal, mas vai ser sempre interessante ver o Terrell Suggs aí contra a nossa linha ofensiva e o nosso Big Ben, né? Sempre isso aí é encontro histórico aí. Tem mãozada na venta, tem dedo quebrado, tem Terrell Suggs pendurado nas costas do Big Ben, o Big Ben tendo que se virar, toda a história envolvida nisso, e vai ser bem divertido de ver. E o placar, como eu costumo dizer, eu palpito muito mal o jogo dos Steelers, eu sou péssimo palpitando o jogo dos Steelers, mas eu acho que vai ser aquele Steelers e Ravens clássico, né? Raiz. Vai ser Steelers e Ravens das antigas. Eu boto aí 23-17 Steelers. Muito bem, deixa eu apresentar logo o meu matchup e placar pro jogo. Eu vou colocar um placar curto também, mais curto ainda, 17-14 pro Steelers. E o que, desde que acabou o jogo de ontem, eu já comecei a imaginar Alex Collins, running back do Baltimore Ravens, correndo pra cima da nossa defesa, claramente desfalcada de inside linebackers. O Collins, ele é um running back que joga em todos os estilos, ele consegue jogar correndo por fora de tackles, ele consegue fazer algumas corridas pelo meio, e por mais que a linha ofensiva de Baltimore não seja a ideal, nem contando o próprio roster deles, eles conseguem abrir alguns espaços para o Collins, então é um pouquinho de preocupação. E ele até quando entrou no primeiro jogo entre os times da temporada fez um relativo estrago. Então, Ricardo, fica para você aí. Matchup, placar, considerações finais, por favor. Vou falar logo o matchup que vou deixar aqui, o pessoal meio que já pode esperar, já dei um spoiler ontem no Twitter, enfrentar
esse special team do Ravens, que é um dos melhores da NFL. Joe Flacco tá fazendo uma temporada desgraçada, uma temporada horrível, mas o Ravens sempre tem uma boa posição de campo para começar os seus jogos, sempre deixa o adversário lá atrás, começando com as costas na parede. Tem a melhor dupla de kicker e punter da NFL. O Harbaugh é um gênio em termos de special teams, e o nosso special teams é pífio, é muito fraco, como a gente viu ontem, o Wilcox, 2 faltas e tudo mais. Então, fora o Boswell, demais jogadores, em termos de cobertura, a gente não pode esperar muita coisa. Ontem era Eli Rogers no retorno. Um filme passou pela minha cabeça quando aquela bola tava voando no final da partida de volta para Eli Rogers, pensando que ele ia soltar ela. Um cara que a gente não tem confiança nesse jogo contra o Chicago Bears, que ele soltou a bola. Então meu matchup vai ficar aí o special team do Ravens, que se ficar metendo a gente atrás com as costas na parede o tempo todinho, começando a posição de campo favorável, para vir o Justin Tucker acertar field goal de 60 jardas no Heinz Field, vai ser difícil pra gente, mas eu acredito na vitória. Steelers vão ficar no mesmo patamar do Germano, 35-20. A gente precisa de um pouco de paz também, que tá meio complicado. A consideração final é a questão, o Zé falou, como foi difícil continuar trazendo todas as informações do que havia acontecido com o Ryan Shazier, vivendo como um torcedor de fato do Steelers, como fã da NFL. Foi a primeira vez que eu temi pelo pior, e até hoje, até agora, já passou quase 24 horas do ocorrido e a gente não sabe diretamente o que aconteceu. Eu me sensibilizo muito como o Everaldo Marques estava. O Everaldo Marques estava extremamente abatido, ele não narrava touchdown, ele disse no Twitter que foi a transmissão das missões mais difíceis da carreira dele, os momentos mais difíceis que ele viveu como profissional, e a gente fica do mesmo jeito. Tava complicado, como eu falei pro pessoal no WhatsApp, tá difícil seguir aqui, mas quando eu vejo, sem brincadeira, sem querer média nenhuma, quando eu vejo pessoal, vocês querendo notícia, o tanto de perfil que confia na gente para que dê as informações com precisão, é o que dá força para que a gente continuasse buscando ontem. Então até a internet aqui em casa caiu, a gente vai pro 3G, fica no celular o tempo todo, para que se existe alguma notícia, a gente for lá e postar. Então a gente ficou até a madrugada realmente esperando só até a notícia. A nota que o Kevin Colbert soltou foi por volta das 4 da manhã, ele mandou, a gente postou no Twitter e deu para dormir tranquilo. E ver gente que nem torce pelo Steelers esperando qualquer suspiro de notícia e ficar aliviado, foi muito bom também ter falado isso com vocês. Então, muito obrigado, Zé, pelo reconhecimento, e a todo mundo que faz parte da equipe. Vocês todos são maravilhosos. Grande abraço. Então é isso, ficamos aqui aguardando o próximo jogo entre os Steelers e Ravens. Como é Sunday Night Football, vai ter transmissão da ESPN, podem ficar tranquilos. Ficamos na torcida por uma recuperação completa, se puder, que além de completa seja rápida, melhor ainda, para Ryan Shazier, que o principal, como os amigos já mencionaram aqui, é que ele esteja completamente saudável. Se ele vai voltar já nessa temporada, só nos playoffs, só na temporada que vem, não interessa. O que vale, a integridade do jogador vale muito mais do que ele está em campo. Isso não tem dúvida. E com isso a gente vai encerrando o podcast por aqui, deixar os recados de sempre, entra lá fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil para conferir todo o conteúdo que a gente gera sobre Steelers. Quando você que está ouvindo o podcast, assina o feed, deixa o seu celular baixar o podcast sozinho para você. Se você ouve no iTunes, deixa lá 5 estrelas e deixa o seu recado para a gente continuar chegando para mais pessoas e melhorando o nível desse podcast. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is.